Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta, agora nós temos uma previsão para o fim de semana bem legal. 26 graus em Natal, sensação térmica de 26 graus mesmo. Não tem previsão de chuva, como eu disse, até o aplicativo que eu uso está dizendo que nós vamos ter um agradável fim de semana. Hoje com esse tema então de sexo, robôs e perda de peso, vamos falar sobre tudo isso. Mas não exatamente nessa ordem. Vamos começar então com essas coisas bem curiosas que rolaram nessa semana, para saber então o que é que dá certo aqui da gente olhar, né? O que é que vale a pena da gente olhar. Uns temas bem mais leves, porque nós já tivemos uma semana muito dura, não está sendo fácil ser brasileira nessa semana, nada fácil mesmo. Então vamos desanuviar os temas aí. Bom, começando então com a reportagem que eu vi na BBC. Esse agora é um tema até preocupante, nem é tão leve assim. A respeito da preocupação que especialistas em robótica estão apresentando com o possível, vamos trocar possível, o provável desenvolvimento de robôs assassinos. Não é filme, mas parece que Hollywood, mais uma vez, vai acertar na previsão. Quem assistiu Robocop ou Exterminador do Futuro deve se lembrar bem daquela previsão de máquinas que eram feitas para matar, inicialmente matar bandido, né? Quem representava uma ameaça para a sociedade. E aí, agora a gente está então com esse alerta desses especialistas, porque a exemplo do que acontece lá no filme, como eu disse, a programação inicial é para matar quem representa uma espécie de ameaça à sociedade, mas aí depois as máquinas perdem o juízo, ou por uma programação, ou porque elas desenvolvem a inteligência artificial e passam a pensar que o ser humano é um detalhe. Então, é até uma dica de filme aí para o fim de semana, o nosso possível futuro, assistir Exterminador do Futuro e Robocop. Robocop, principalmente, é um filme assim, até um tanto quanto violento. Bom, mas o que é que tem então em relação a essa preocupação dos especialistas? 100 lideranças em robótica escreveram uma carta convocando praticamente as Nações Unidas a agirem para evitar esse tipo de problema lá previsto por esses filmes. Claro que a carta não falou diretamente nos problemas dos filmes, mas dá para a gente entender isso. Segundo essa carta, essa tecnologia autônoma, letal, que é você fazer um robô para matar, é uma verdadeira caixa de Pandora, usando as palavras lá da carta. E depois que ela for aberta, será difícil fechá-la. Na verdade, essa carta que foi enviada para a ONU, convocando então a ONU a regular isso, a tentar banir esse desenvolvimento desses robôs assassinos, ela já é uma segunda versão, porque em 2015, 1.000 especialistas escreveram uma carta aberta para o mundo, não só para a ONU, a respeito dessa que seria a terceira revolução em guerras, em máquinas de guerra e etc. Para vocês terem uma ideia, só do pessoal que assinou essa carta, né, que participou da formação da carta, nós temos o bilionário Elon Musk, que é o cofundador da Tesla. Tesla é a empresa mais falada hoje nos Estados Unidos, até no mundo, é porque a gente não acompanha muitas coisas de lá. Porque é quem desenvolve esses carros elétricos, né? E está na pesquisa para carros sem motorista. Mustafa Suleyman, o cofundador da divisão DeepMind da Google,
Quer dizer, até a Google já está envolvida nisso. A Google também pesquisa nessa área de carros sem motorista. Inclusive, já tem alguns que tiram aquelas fotos para o Google Earth. E o cientista Stephen Hawking também fez parte dessa carta. Já bem mais conhecido, as pessoas viram aí até o filme sobre a vida dele. Além dele, Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple. Então, gente, não é qualquer pessoa que está falando a respeito do perigo que representa o desenvolvimento desses robôs assassinos. São pessoas donas de empresas, ou pelo menos que estão à frente de empresas que dominam o mercado mundial, estão mostrando preocupação, e até um cientista altamente conhecido por sua inteligência, por prever algumas coisas, está lá também no meio dessa carta expressando essa preocupação. O que é então esse robô, né? O Killer Robot, como eles chamam, né? O robô assassino. Ele é uma arma totalmente autônoma. Por que totalmente autônoma? Porque não precisa de qualquer intervenção humana depois que ele começa a funcionar. Ele vai tomar as suas próprias decisões lá sozinho. Então, essa arma ela é capaz de selecionar e atingir alvos, como eu disse, sem qualquer intervenção humana. Ainda não existem, pelo menos é o que nós imaginamos, de forma anunciada, que normalmente quando alguém faz uma descoberta desse nível, desse patamar, a primeira preocupação é anunciar para o mundo, para a fama, para patentear, para tudo. E até agora não houve ainda esse anúncio, então imaginamos que esses robôs não existem ainda. Mas os avanços na tecnologia já permitem que a gente diga que nós estamos prestes a observar esses robôs se tornarem realidade. Segundo a carta, e vamos lá para os termos diretos da carta, né? Ipsilis. Uma vez desenvolvidos, eles permitirão que conflitos armados se desenrolem numa escala muito maior do que o que se imagina e numa escala de tempo muito mais rápida do que os humanos podem compreender. Então, imagine aí uma guerra altamente alastrada e muito rápida, né? Assim, os acontecimentos vão acontecendo numa progressão geométrica. Como eu disse, a gente assiste às vezes filme, assiste novela e diz, isso é coisa de filme, ou então isso é coisa de novela. Faz tempo que eu não uso mais essas expressões, porque parece que quando a novela não copia a realidade, quando o filme não copia a realidade, eles acertam em cheio no que vai acontecer mais pra frente. Então, nós vimos mais ou menos isso, como eu disse, nesses dois filmes indicados aí como sugestão de programação do fim de semana, Robocop e Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, aliás, ambos seguem, né? Tem 3 filmes cada. E acho que a Matrix também é uma boa opção a respeito disso, né? De como uma guerra pode se tornar algo numa escala muito rápida e abranger a Terra inteira, né? Todo o planeta. Então, a carta segue lá dizendo alertando que esses robôs assassinos seriam armas de terror que déspotas e terroristas usam contra populações inocentes. Hoje já são usadas algumas armas, né? Então eles dizem que essa entraria nessa categoria. E armas que podem ser postas a agir de um jeito indesejável. Quer dizer, por mais que a pessoa que programou imagine que aquilo vai seguir num caminho, essa arma, até por ser autônoma, até por ser feita com inteligência artificial, que cada vez mais tenta chegar perto da inteligência humana, ela pode tomar seu próprio caminho a partir daí. Então, por mais que você tenha desejado, como eu disse, usando como exemplo esses filmes, que essas armas ataquem, por exemplo, alguém que esteja com a arma ameaçando a vida de outro, a gente pode ter uma outra realidade e as armas começarem a achar que é preciso atacar antes de alguém empunhar uma arma. Olha só que situação. Aí vou mais além. A carta é clara ao dizer: não temos mais muito tempo para agir. Então os especialistas estão lá praticamente intimando a ONU a se posicionar sobre o assunto, a banir esse tipo de robô, porque eles estão vendo que nós estamos mesmo na iminência de termos esse tipo de robô, uma nova arma de guerra, que pode se virar aí nem só contra quem você quer atacar, mas contra todo mundo, todos os seres humanos.
Então, os especialistas fizeram praticamente essa intimação à ONU para que ela venha banir isso. É claro que, exatamente como a gente viu nesses filmes citados, existe uma corrente que é a favor do desenvolvimento desses robôs e que diz que as leis de guerra que nós temos atualmente, elas são suficientes para resolver qualquer problema que surja do uso desses robôs. Aí eu digo, vão assistir o filme, porque a gente já viu essa história. Não, nós temos o controle de tudo, vai dar certo, isso é um exagero de quem não quer ver o progresso. E depois a gente descobre que não é bem assim, depois que a cobra foi criada e ela se volta para lhe picar, é meio difícil lidar com ela. Então, como eu disse, há esse apelo e de pessoas importantes, como eu citei, o cientista Stephen Hawking, um dos fundadores da Apple, um dos fundadores de uma divisão da Google, um dos fundadores da Tesla. E o que é que aconteceu? A ONU tinha marcado agora em agosto uma reunião, um grupo da ONU que é específico desse assunto aí de inteligência artificial e etc. Tinha uma reunião marcada agora em agosto que infelizmente foi adiada. Essa reunião foi adiada para novembro. Aí eu digo, com todas essas discussões que já estão falando até que nós não temos tempo para agir, o tempo é curto, tem que se fazer alguma coisa agora, que nós já estamos prestes a ter esse tipo de robô sendo desenvolvido. A ONU adiou a discussão lá para novembro. E vale dizer que nas discussões primárias que a ONU já teve, já se discute realmente esse banimento. Então eu pergunto, será que nós temos esse tempo até novembro? Será que nós não vamos ver antes disso o surgimento dessa tecnologia? Pior, será que mesmo a ONU vindo a banir, nós não vamos ver essa tecnologia de forma, vamos dizer assim, não oficial? Agora me faltou o adjetivo aqui. De uma forma... Não é fraudulenta. Meu Deus, sumiu a palavra. Mas assim, não oficial. Uma coisa bem escondida, bem clandestina, pronto. De uma forma clandestina. Será que nós não vamos ter o desenvolvimento desses robôs? Então, mais um motivo, se vocês estavam aí preocupados com o que anda, a selva que anda o Brasil nessa semana aqui, mulheres já tem que saber que não podem mais nem sair de casa, porque se tiver no ônibus e alguém quiser ejacular no seu pescoço, pode, né? Não é nada demais, a pessoa faz aquilo e vai para casa normalmente em seguida. Então, nessa selva que a gente está vivendo, imagina a gente ter que dormir pensando que podem desenvolver um robô para matar todo mundo e para, de repente, até subjugar toda a raça humana. Já pensou? Hora de assistir aí no fim de semana, como eu disse, esses filmes antigos lá dos anos 80, 90, até dos anos 2000, como é o caso de Matrix, pra gente ver ou rever ou até imaginar como seria esse futuro e torcer para que de fato esses robôs não sejam desenvolvidos. Bom, vamos passar então para agora, começando pelo segundo tema do título, que era sexo, robôs e perda de peso. Vamos para o primeiro, vamos falar sobre sexo. Na verdade, vamos falar sobre a falta dele. Saiu uma pesquisa aí nessa semana que foi realizada, na verdade, a reportagem abordou as conclusões dessa pesquisa, que foram publicadas num livro. O livro é chamado iGen, Why Today's Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. Meu Deus, que título enorme em inglês que é para matar. Mas deixa eu traduzir aqui rapidamente. O livro é iGen, não tem uma tradução, seria uma espécie de geração I, né, da internet. Porque as crianças super conectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Essa geração, então, a iGen, aí já é chamada lá nos Estados Unidos de geração smartphone, porque nasceu após 1995. Então, essa semana saiu aí uma reportagem com esse livro que traz as conclusões de uma pesquisa que foi feita com 11 milhões de jovens americanos. Qual foi a conclusão, então, dessa pesquisa?
que os jovens da geração smartphone, que é essa que nasceu após 1995, eu, graças a Deus, nasci em 1979, então eu não caio nessa geração, mas pós 95, quem nasceu é da geração smartphone. Então esses jovens, eles são menos propensos a dirigir, menos propensos a trabalhar, menos propensos a fazer sexo, olha aí, chegou o sexo, menos propensos a sair de casa, se divertir e tudo. E, portanto, eles terminam amadurecendo bem mais lentamente, tornam-se muito mais dependentes e têm muito mais dificuldades de tomar decisões. São os famosos filhinhos de papai, com exceção, porque eu vou já dizer aqui mais pra frente de uma coisa em que eles são melhores. Mas, segundo a psicóloga que conduziu a pesquisa e publicou o livro, Jean Twenge, que é da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, os jovens de 18 anos hoje, eles têm uma mentalidade, uma maturidade dos jovens de 15 anos de antes. Quer dizer, o pessoal de 15 anos de antes estava lá pra frente, bem avançado, e agora os de 18 anos estão ficando meio para trás nessa conversa daí. E ela diz que tudo isso é uma relação com a superconectividade, que para ela isso é conceituado como essa média de 6 horas por dia de internet que essa geração vive. 6 horas por dia de internet fazendo o quê? Mandando mensagem, jogando online. Eu não sei como é que a pessoa consegue gastar tudo isso fazendo esse tipo de coisa, porque eu vou dizer, eu uso bastante internet. Mas eu leio na internet notícia, sei lá, decisões de tribunais. Eu trabalho com a internet, tanto como professora, mas principalmente como advogada, porque hoje é tudo virtual. Então, eu já não me imagino 6 horas por dia direto na internet. Acho que eu ficaria louca. Mas hoje parece que é uma coisa normal para essa geração smartphone. Então, passar 6 horas jogando e vendo mensagem. Lógico que se você passa 6 horas por dia na internet, você tem muito menos tempo com os amigos. E aí o que acontece? Quanto mais tempo na frente do computador, maiores os níveis de infelicidade. Foram as conclusões lá dessa psicóloga, dessa professora de psicologia, lá da Universidade de San Diego. E os altos níveis de depressão, ansiedade e solidão são o que se pode observar nessa geração. Tanto que a taxa de suicídios triplicou na última década entre meninas de entre 12 e 14 anos. Olha só que coisa absurda, alguém na flor da idade, na flor de começar a se tornar o que ela vai ser. E olha que ainda vão ser 9 anos pelo menos nessa transformação mais direta. E alguém simplesmente interrompe esse ciclo lá entre 12 e 14 anos, se matando. Terrível. Ela ainda diz assim, como não gostam de fazer coisas nas quais não se sintam seguros, o que fazem é adiar os prazeres e as responsabilidades. Então essa é a característica dessa geração smartphone. A única coisa que eu achei de positiva nessa geração é que aparentemente eles são bem mais tolerantes com pessoas diferentes. E realmente quem convive com o pessoal mais jovem consegue perceber que hoje não há muito esse encantamento, esse choque mesmo em ver uma pessoa com cabelo diferente, uma cor de pele diferente, com uma identidade sexual diferente, com orientação sexual diferente. Não se vê mais esse tipo de coisa. Então, essa geração ela é mais tolerante com pessoas diferentes e é bastante ativa na defesa de direitos, tanto LGBT, que é o que mais ressalta ultimamente, mas também da população em geral. Então, é uma geração que vai para a rua, né? Essa realmente vai para a rua brigar pelas coisas, brigar pelos direitos dos outros até. Então, se você é da geração smartphone, fique sabendo que você faz parte dessa rotulação. Claro que a gente sabe que nem todo mundo cai na mesma faixa, mas para mim foi um choque saber que essa nova geração não está mais nem aí para dirigir. Eu me lembro que a minha geração, o que queria na vida era ter um carro. O carro era o símbolo da independência, era sair no carro do pai e da mãe, né? Era o máximo. Nada, essa geração gosta mesmo de andar de ônibus, né? Impressionante isso.
e não quer dirigir, então trabalhar fica para bem depois. É uma geração realmente muito voltada para a internet e pouca relação social. Então, abra o olho quem tem alguém perto de si que é da geração smartphone, até para ficar de olho nessa questão de depressão, ansiedade, solidão, porque 6 horas por dia na frente da internet, na frente de um computador, realmente não pode dar em boa coisa. E é tanto que até a pressão por sexo, que é tão normal na adolescência, até essa tá indo embora. Essa geração não quer mais saber de sexo. Olha só que coisa diferente. E agora a última coisa do título de hoje, do tema, que é a perda de peso. Não vou dar receita para perder peso, tá? Apesar de que ando na luta, ando na batalha aí para perder, não é nem perder peso, é perder cintura, perder gordura abdominal, porque ando pré-diabética, acho que não escapo mais desse destino, mas estou fazendo minha parte, já perdi muita coisa. Até agradeço a 2 profissionais, são muito importantes. Uma demais, nutricionista, minha irmã, está me ajudando muito nessa batalha. Ontem foi o dia da nutricionista, parabéns para ela e para todos esses profissionais que estudam nossa alimentação, que fazem com que a gente possa se alimentar bem e não sofrer tanto com doença, não ter que tomar tanto remédio. E hoje é o dia do profissional de educação física, também um outro profissional que ajuda tanto numa vida boa, saudável, para que a gente se movimente, porque essa geração smartphone que vive parada, olhando celular, que vive na frente do computador, está desaprendendo a se locomover. Então, 2 profissionais importantíssimos com dias seguidos para que a gente aprenda realmente a reencontrar a vida saudável. Mas não vou falar então disso, eu vou falar de 2 assuntos, 2 notícias ligadas à perda de peso que foram muito curiosas nessa semana. Uma delas foi lá no Reino Unido, a Miss Reino Unido, Zoe World, 10 anos já de atividade nesse negócio de modelo, de Miss, não sei o quê. Ela simplesmente devolveu a coroa do concurso, né? Ela foi escolhida Miss Reino Unido, mas resolveu devolver a coroa porque foi requisitada a perder peso para a próxima parte da competição. Olha só o detalhe, você vai dizer assim, mas ela engordou, devia saber que tem compromisso, né? Assumiu a coroa, que nada, a mulher usa o manequim 40, gente, 40. Como dizer que uma mulher que usa manequim 40 é uma mulher gorda? Mas mesmo assim, ela foi chamada de gorda pela organização do concurso. Ela fez um desabafo lá na internet, e claro que eu não vou dizer aqui todo o desabafo dela, mas a parte final eu achei fenomenal, porque ela escreveu: alguns de vocês podem achar que é covardia, mas eu não acho que é certo representar um concurso em cuja ética eu não acredito. Perfeito. Se ela não aceita, né, essa ideia de que uma pessoa que usa o manequim 40 tenha que emagrecer para ser bonita, né? Ela nem se referiu ao manequim 40 lá no desabafo dela, que fique bem claro. Ela fala nessa questão de que as pessoas associam beleza à magreza. E eu acho que ela tá certa mesmo. É melhor não ser a Miss Reino Unido se for para representar esse tipo de ideia. Ainda mais na época atual, que as pessoas estão cada vez mais se aceitando como são e deixando esse padrão passa-fome que nós vemos nas modelos que, bom, depois de tanto tabu, se descobriu que muita coisa é regada à anorexia, bulimia, os mais diversos distúrbios, quando não a drogas. E não é esse o modelo que se quer, né? Se quer pessoas saudáveis, bonitas, felizes. É isso que se quer para a vida de todo mundo. Bom, a segunda notícia, essa, para mim, é hiper maluca. Apesar de tudo de bom que ela representa, mas é muito doida. Um australiano, Glenn Donnelly, decidiu comemorar seu aniversário de 30 anos tocando violino. Não, realmente tocar violino no aniversário de 30 anos não tem nada de maluco, é uma coisa até muito bonita. Mas deixa eu continuar. Ele decidiu fazer isso, ou seja, comemorar o aniversário de 30 anos, tocando violino, saltando nu, sem roupa alguma, nu, de paraquedas, de um avião a 15 mil pés de altitude. Então ele desceu 15 mil pés de altitude lá, de paraquedas, sem uma roupa. Gente, vocês têm ideia do frio que é lá em cima, a 15 mil pés?
né? Não é a altitude normal de voos que a gente faz de carreira, mas já é a metade dessa altitude, pelo menos. É muito alto e é muito frio. E ele foi sem nada. A única coisa que ele tinha eram uns óculos para proteger lá do vento, porque é muito vento. Então ele desceu esses 15 mil pés, um paraquedas e tocando violino. Aí você diz, que coisa maluca. Ele já estudou viola, eu nem sei se o termo é esse mesmo, na London Royal Academy of Music, né? Academia Real de Londres de Música. E já fez parte até da Orquestra Sinfônica de Londres. Deve ser um momento mágico para quem é músico fazer parte de uma orquestra, ainda mais de uma orquestra tão tradicional. Ele resolveu fazer isso, então, para arrecadar 15 mil dólares para distribuir para grupos que lidam com os problemas mentais masculinos, especialmente os relacionados à imagem corporal. Aí vocês imaginem, eu vou até publicar, assim que terminar aqui o podcast, os 2 vídeos dessa maluquice lá de Glenn Donnelly. E vocês vão ver que Glenn Donnelly não é feio não, ele é bonitinho, demais até, muito no corpo legal, mas ele sofreu um trauma muito grande. Quando ele fazia parte do estudo lá de música, aos 18 anos, um colega dele, músico, fez uma piada sobre a barriga bolinha dele. E ele ficou tão traumatizado com aquilo que terminou desenvolvendo um transtorno dismórfico corporal. Eu nem sei se o termo é esse mesmo em português. Que esse transtorno leva o portador a odiar a sua aparência. Não importa como você esteja, se bonito, feio, gordo, magro, sei lá. Essa pessoa sempre vai odiar a aparência dela. Então, o abalo foi tão grande que ele é australiano, estudava lá na Inglaterra. Ele terminou abandonando a orquestra e abandonou a Inglaterra. Imaginem. Aí ele então, aos 30 anos, já recuperado, resolveu fazer essa campanha para aumentar a visibilidade sobre as questões de imagem, especialmente dos homens, e para arrecadar esses valores. Ele desceu lá os 15 mil pés, tocando o primeiro Happy Birthday, parabéns, que era para ele mesmo. E assim que o paraquedas abriu, ele começou a tocar uma sinfonia, né, chamada The Lark Ascending, que é de um compositor inglês, Ralph Vaughan Williams, que é sobre um passarinho voando. Ele disse que era bem adequado para o voo dele. É bem interessante ver o vídeo, eu confesso, mas eu acho uma loucura alguém pular de paraquedas, ponto 1. Aí pular de paraquedas sem roupa alguma, num frio absurdo. Esse já é a loucura tipo 2, né? O ponto 2. E o ponto 3 ainda arranjar como tocar um violino, porque eu acho que se eu não morresse no caminho da altura, eu não ia ter a menor coordenação para tocar violino. E ele fala lá, quando ele desce, né, que realmente foi muito difícil, porque com o vento, a tremedeira, era muito difícil botar lá as cordas no local. Mas nos 2 vídeos dá para acompanhar um pedacinho de cada coisa que ele conseguiu fazer, então, lá em cima com o violino dele. Aí ele ainda deu uma entrevista para... Agora eu não vou lembrar qual foi o jornal britânico. Ele disse que queria fazer isso porque os homens silenciosamente sofrem pelo mundo. Enquanto muitas mulheres se confortam compartilhando suas vulnerabilidades e conseguindo ajuda, os homens simplesmente se fecham. É verdade, a gente não vê muito homem reclamando, eu tô gordo, poxa, como eu tô depressivo que eu não consigo perder peso, né? Nenhum homem fala a respeito disso. Ou então, eu tô muito magra, eu tenho vergonha. Raramente você consegue uma confissão dessa de algum homem assim, tipo, eu não vou tirar a camisa porque eu acho que não é adequado, porque eu acho que o meu peito não é bonito, os meus músculos não aparecem, ou então minha barriga é muito grande. Raramente a gente vê um homem assumir esse tipo de coisa. E quando terminou, então, essa loucura lá dele, Glenn disse que foi uma sensação de liberdade total. Também você sem roupa, voando, tocando violino. Se ele não sentisse essa liberdade, eu não sei quando ele sentiria. Eu acho que eu sentiria uma sensação de morte mesmo, chegando, iminente. Mas ele sentiu tudo isso. Bom, dicas, né, para o fim de semana. Eu até tinha separado aqui, já perdi minhas dicas do fim de semana.
Mas vou dizer aqui rapidamente o que sobre o cinema. Já que eu perdi a outra coisa, eu vou falar sobre o cinema. Olha, muita estreia de filme nacional essa semana. Já teve na semana passada a estreia de Bingo, Rei das Manhãs. Não fui assistir ainda. Bingo, na verdade, é Bozo, mas Bozo é uma marca internacional, ninguém permite o uso. E aí vão falar a história de um dos atores que fez o Bozo e tudo que ele se envolveu na vida de dramático, né? O Arlindo Barreto é o nome dele. Que, bom, quem é da minha época deve se lembrar de Bozo lá nos anos 80, no SBT. Então, o filme retrata isso. Tá com sessões lá no Movicon, no Cinemark. No Cinemark tá em 3 salas. Cinépolis, 2 salas. Então, o filme já havia estreado. Se continua com essa bola toda é porque é um filme bom. Nessa semana estreiam mais 2 filmes, aliás, 3 filmes nacionais. Um que já causa polêmica de cara, que é o Polícia Federal, Lei é para Todos. Como o Brasil anda nesse negócio de ping-pong, coxinhas e petralhas, esse agora é o filme dos coxinhas. Já teve o filme dos petralhas, que era o filme de Lula, agora é o filme dos coxinhas, que vai retratar a Operação Lava Jato. A pré-estreia na quarta. A estreia mesmo, estrategicamente, foi escolhida para o Dia da Independência do Brasil. E vai estar, então, no Movicon, uma sala, Cinemark, uma sala e Cinépolis, 2 salas. Tem sessão para todos os gostos, é só entrar aí no site. Eu estou aqui com o Jornal da Tribuna, mas eu nunca confio no jornal, porque o site às vezes muda a programação para um determinado dia, né? Que mais que estreia do Brasil aqui? Nós temos Como Nossos Pais. Nem li ainda a história dele, mas sei que é brasileiro. Estreia lá, vai ter no Cinemark, Cinépolis, 2 sessões. E um também que eu acho que vai ser super legal, que é a história daquele maestro, João Maestro é o nome, João Carlos Martins, pronto. Que é aquele cara do piano que tem um problema nas mãos e aí ele supera isso. Ele ainda toca piano, mesmo sem os movimentos totais das mãos, mas virou maestro, etc. Então, história legal de superação. Quem tá nesse filme é até aquele ator... Chega, Janaína, me ajude. Como é o nome daquele ator que fez o Comendador na novela? Eu nem sei mais como é o nome dele. Bom, vocês sabem, né? O Comendador da novela, pronto. É o ator que faz lá o João Carlos Martins, o maestro do filme. Então, esse tá estreando agora, só tá em uma sala, lá no Cinépolis. Eu me lembro até do apelo do ator lá no programa de Fátima Bernardes, que se você quer assistir o filme, vá assistir logo na primeira semana, porque isso faz com que o dono lá da cadeia de cinemas amplie as salas, mantenha por mais tempo. Pronto, Alexandre Nero, minha assistente, me ajudou aqui. Alexandre Nero, então, é quem tá no filme. Então, tem muita coisa. Lógico que tem os filmes americanos aí para assistir, que são sempre bons, sempre comerciais. Deve ter coisa boa também no meio. Mas eu acho que tem estreia brasileira legal aí para todo mundo assistir. Então fica essa dica pro fim de semana. Dá para ir pro cinema e dá para aproveitar muito, porque vai ser agradável, não vai ter chuva. Então vamos aproveitar. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Olha aí, cumpri minha promessa, 7 da noite, comecei o podcast, ele foi ao ar direitinho. E deixo o convite para domingo, 10 da manhã, para falar sobre futebol. Renovo o convite para sexta, 7 da noite aqui, falando sobre outros assuntos. Ok, minha gente? Bom fim de semana, boa semana para quem não vai acompanhar mais o outro e até lá! Thank you.